E aí, galerinha, sejam bem-vindos de volta. Essa é a segunda aula sobre Introdução a MRU, agora trazendo alguns exemplos de fixação, beleza? Então, primeiro exemplo, identifique quais das situações a seguir são classificadas como um MRU, movimento retilíneo uniforme. Então, como que a gente vai fazer esse exemplo, tá? Vamos imaginar que a gente tem um carrinho percorrendo em linha reta, beleza? E a gente vai separar o movimento dele em três partes, três momentos: tempo um, tempo 2 e tempo 3. Em cada momento, ele vai ter uma posição, né? Posição um, 2 e 3. E vamos pegar três momentos desses, né? Três movimentos. Então, pegar o movimento A, que é referente a esse primeiro aqui, movimento B, que é esse que está no meio, e o movimento C, que é esse que está embaixo. Bom, gente, o que é um MRU? MRU é um movimento em linha reta, né, todos estão em linha reta, em que a velocidade não muda, um movimento uniforme. Convido vocês a darem um pause agora e fazerem um cálculo, tá? Verem aqui qual desses exemplos, né, desses três movimentos aqui, se trata de um MRU, beleza? Então, 3, 2, 1. E aí, conseguiram? Bom, fazendo a resolução, tá? Nesse primeiro exemplo, a gente tem um carrinho que no primeiro momento, né, no primeiro ele está no segundo 1, né, em 1 segundo ele percorreu 10 metros. Beleza, então ele está nessa posição aqui. No segundo momento, ele está na posição 15 metros. Tá? Então daqui para cá ele percorreu 5 metros. 5 metros em 1 segundo. Beleza. Agora no terceiro momento, ele está no terceiro segundo, né? 3 segundos. E na posição 30 metros. Então, de 2 segundos para 3, ele percorreu 15 metros em 1 segundo. 15 metros por segundo. Aí já deu diferença. 5 metros por segundo no primeiro momento e 15 metros por segundo em um segundo momento. Então a velocidade dele aqui está bem maior do que antes, né? Então a gente já sabe que não pode ser. A velocidade dele está aumentando. Beleza? Agora B. B também está separado em três momentos. No primeiro momento ele também está na posição 10 metros. No segundo momento, agora ele está na posição 20 metros. Então 10 metros, perdão, em 1 segundo. De 10 para 20 em 1 segundo. Beleza? E do momento 2 para o momento 3, ele percorreu 2 segundos e ele foi para a posição 30 metros. Opa, ele demorou 2 segundos para percorrer até esses 30 metros. Se a gente for fazer a conta, aqui ele percorreu 10 metros, né, do segundo momento para o terceiro. Se a gente dividir por 2, vai dar 5 metros por segundo. Se aqui ele estava 10 metros por segundo e aqui ele está 5, ele está diminuindo de velocidade. Então, também não se trata de um movimento uniforme. Ele começou a uma velocidade e terminou em outra velocidade. Tá? Então, nos sobra apenas a alternativa C, que aqui, no primeiro momento, ele também está no segundo número 1 e a 10 metros. Ele percorre 10 metros em 1 segundo, no primeiro momento, e mais 10 metros em 1 segundo, nesse segundo momento aqui. Tá? Então, começou a 10 metros, terminou a 10 metros, ele está percorrendo um movimento uniforme. E, como todos eles são retilíneos, um movimento retilíneo uniforme. Beleza? Então, só para reforçar, movimento retilíneo uniforme, basicamente, é um movimento em linha reta, onde a velocidade é sempre a mesma durante todo o trajeto. Ok? Então, exemplo número 2. Um carro percorre uma pista retilínea de 300 metros de comprimento. No início da pista, o carro estava se movendo a uma velocidade constante, a uma velocidade de 30 metros por segundo. Essa é uma velocidade inicial, então, porque estava no início da pista. Beleza? Então, considerando que o carro levou 15 segundos para percorrer a pista, responda. Bom, qual é o primeiro passo para a gente resolver qualquer problema? Tá? Primeiro passo é sempre anotar o que o problema nos dá.
Ele nos dá um deslocamento de 300 metros a partir do início da pista, né? Então, 300 metros de deslocamento. Ele nos diz que o carro começou a 30 metros por segundo, velocidade inicial, e que o carro levou 15 segundos para chegar no final da pista. Então, foi de 0 segundos, né, do início da pista, até 15 segundos. Sempre importante a gente começar anotando esses dados. Nosso ΔT vai ser 15 segundos, ΔS 300, e a gente tem uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. E o que o problema nos pede? Porque o movimento do carro não pode ser classificado como um MRU. Lembrando, movimento retilíneo uniforme. Então, letra A já está nos dizendo que isso aqui não é um movimento retilíneo uniforme. Por quê? E na letra B, quanto tempo o carro levaria para percorrer a pista se tivesse desempenhado um MRU? Então, vou pedir de novo para vocês darem pause aqui, tentarem resolver essas duas questões e logo em seguida a gente dá continuidade. Então, 3, 2, 1. E aí, conseguiram, gente? Bom, o primeiro passo é resolver a primeira letra, né? Letra A. Por que o movimento do carro não pode ser classificado como um MRU? Então, aqui no exercício, né, no problema, ele nos diz que é uma pista retilínea, então é um movimento retilíneo. Então, se não é um MRU, quer dizer que esse movimento não é uniforme, ele está mudando de velocidade. E como é que a gente prova que o carro está mudando de velocidade durante o trajeto? Bom, a gente tem uma velocidade inicial, né, que é de 30 metros por segundo. Uma forma da gente resolver isso, né, é a gente calcular a velocidade média que ele teve durante o trajeto. Porque se a velocidade dele fosse constante, a velocidade inicial tem que ser igual à velocidade final, né, porque é a mesma velocidade durante o trajeto. Agora, se a velocidade média dele for diferente de 30, então em algum momento ele mudou a sua velocidade. Consegue entender? Então, como é que a gente resolve isso, tá? Então, primeiro passo, vamos relembrar, velocidade média vai ser igual ao deslocamento, né? Só deixar em preto aqui para ficar igual, dividido pelo tempo. E esses dois dados aqui, a gente tem o nosso, a velocidade média vai ser igual ao nosso deslocamento, que é 300 metros, ali embaixo, que é a distância da pista, né? Dividida por 15 segundos, que é o tempo que o carro levou para chegar até lá. Então, resolvendo isso daqui, a gente consegue chegar na resposta. 300 dividido por 15, 20, e metro dividido por segundo, metros por segundo. Já deu uma diferença, né? Então, a gente sabe que a velocidade média é diferente da velocidade inicial. Então, em algum momento, ele variou de velocidade. Essa é uma forma da gente provar quando o movimento não é uniforme. A velocidade dele variou. Então, ele não é uniforme. Ponto. Beleza? Mas não é só isso que o exercício, que o exemplo está pedindo para a gente. Ele também nos pede quanto tempo o carro levaria para percorrer a pista se estivesse desempenhando um MRU. Tá? Então, caso ele fosse um movimento retilíneo uniforme, essa velocidade seria constante, né? Ele começaria a 30 e ele terminaria a 30 também. Então, a velocidade média tem que ser igual a 30 metros por segundo. Tá? Nesse segundo exemplo. Vamos colocar B aqui para a gente separar. Ok? Então, fazendo de novo aquela conta ali de cima, dessa vez a gente tem que achar o tempo. Então, isso aqui vai ficar separado. 30 metros por segundo vai ser igual. O deslocamento a gente vai usar o mesmo, né? Que é o da pista. 300 metros dividido pelo tempo, né? Como ele começa no tempo zero, a gente sabe que a diferença entre tempos vai ser o próprio tempo, né? 15 menos zero vai dar 15. Qualquer coisa menos zero vai dar a própria coisa. Então,
tempo. Beleza? Primeiro passo vai ser isolar esse tempo, colocar ele sozinho. Então, vamos passar o tempo para o outro lado, vai ficar 30 metros por segundo, e multiplica t, que é o nosso tempo, igual a 300 metros. Ok? Agora fazendo aqui embaixo, passando esse 30 para o outro lado, né? Então vai ficar o t igual a 300 metros. Deixa eu só colocar minúsculo aqui. Dividido por 30 metros por segundo. Fechou? Então, metro a gente já consegue cortar com o metro que está embaixo. Tá? Então, 300 dividido por 30 é a mesma coisa que 30 dividido por 3. E quando a gente tem divisão de divisão, né, divisão de divisão, esse segundo que está dividindo vai passar para cima multiplicando. Então, a gente vai ter que o tempo vai ser igual a 30 dividido por 3, vai ficar 10, né? Divisão de divisão, esse 1 sobre segundo que estava dividindo vai passar para cima, multiplicando como segundo. Beleza? Então, letra B, 10 segundos. Tá? Caso fosse um movimento retilíneo uniforme, o carro levaria 10 segundos para percorrer a pista toda. Beleza? Então, velocidade média é algo que a gente já tinha visto em vídeos anteriores e a gente consegue resolver movimento retilíneo uniforme por essa expressão, né? Por essa formulazinha. Pelo menos os exemplos simples. Tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai passar alguns exercícios para vocês, né? Que vão... Beleza, gente? Então, agradeço pelo tempo. Só colocar aqui a resposta na tela para vocês. Né? Primeiro, não é um movimento que pode ser classificado como MRU, porque a velocidade está variando. E letra B, 10 segundos. Ok? Então, qualquer dúvida podem deixar nos comentários e grande abraço. Até mais.